valores diferentes, ligados à mesma diferença de potencial VAB, associados em série na figura 1 e em paralelo na figura 2. Então aqui estão as figuras. Então R1 e R2, ponto A, ponto B, figura 1, essa é a representação, figura 2, a representação é essa aqui, ponto A, ponto B. Pode-se afirmar que corrente que passa por R1 é maior em 1. Pô, peraí. Se eu quiser calcular a corrente no 1, eu usaria a fórmula do URI. E o I, então, é U sobre R. O U vai ser o U do ponto A até o ponto B, vou chamar de UAB. E o R vai ser o R1. Essa é a fórmula que me permite calcular a corrente que percorre o resistor R1 na situação 1. Já na situação 2, por ser em série, a corrente elétrica que percorre o 1 é igual à corrente elétrica que percorre o 2, né? Em série, a corrente elétrica é a mesma. A resistência equivalente dessa associação seria R1 mais R2. E como sobre ele está atuando uma diferença de potencial, eu posso usar aquela mesma relaçãozinha que eu já preparei ali para calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica que percorre o sujeito 1 na situação 1 é essa. A corrente elétrica que percorre o sujeito 1 e também o sujeito 2 na situação 2 é essa fórmula aqui. Qual que dá o resultado maior? O I1 ou o I? Qual que dá um resultado maior e por quê? É o I1 que dá um resultado maior. Por quê? Porque o denominador é menor. Com um denominador menor, a fração dá um resultado maior, né? Quando eu aumento o denominador, diminui o resultado, certo? E como o UAB não mudou de uma situação para outra, eu posso afirmar que a corrente que percorre o resistor 1 era maior na situação 1. O que ele disse? Corrente que passa por R1 é maior em 1. Sim. Estamos com sorte. Na humildade, nós temos que analisar todos os outros itens, afinal, eu não quero assinalar a letra certa, eu quero entender física. Corrente que passa por R2 é maior em 2. Discordo, porque a corrente que vai passar nesse cara pode ser escrita como I2 é igual a 1AB dividido por R2. Obrigado, amigo. E a corrente que passa pelo R2 na segunda situação é essa aqui, que é igual ao do R1. Pelo mesmo motivo anterior, esse número é maior do que esse. E ele disse que era maior em 2. Bobão. Tensão em R1 é menor em 1. Não, na situação 1, a tensão no R1 é o próprio UAB. Aqui não, aqui vai ter uma parte da tensão recaindo sobre o R1 e uma parte da tensão recaindo sobre o R2. Se, por exemplo, fosse 20 volts, poderia ser 15 volts e 5 volts. E se daqui para cá é 20 volts, é 20 volts nesse e 20 volts nesse. Então a tensão no R1 na situação 1 é a tensão total, UAB. Já nessa aqui a tensão está dividida. Por isso que a associação em série é chamada divisora de tensão. Então o cara sacaneou de novo. A tensão em R1 é menor em 1, não, é maior. Letra D. A tensão em R2 é maior em 2, não, é menor. É menor. Se aqui é 1000 volts, ele recebe 1000 volts. Se aqui é 1000 volts, ele recebe 900 e esse 100, ou esse 800 e esse 200. Então, não. Letra E. A resistência equivalente em 1 é maior. Não, a resistência equivalente em 2 é R1 sobre R2. A resistência equivalente em 1 ficaria 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ficaria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse número aqui é maior, por incrível que pareça, a
tensão e os resistores são todos ideais. Quer dizer que eles não interferem no circuito. Aqui tem um amperímetro A1, aqui já tem um amperímetro A2, logo depois temos o resistor. Aqui nós vamos colocar um amperímetro A4. Aqui nós temos mais um resistor, um amperímetro A3, mais um resistor. Ele disse que esse resistor tem 3 ohms, esse resistor tem 1 ohm e esse resistor tem 2 ohms. Disse que a tensão tem 12 volts, a tensão da fonte. Nessas condições, pode-se afirmar que A1 e A2 registram correntes de mesma intensidade. Peraí, a corrente elétrica vai vir por aqui, né? Vai passar pelo A1, essa corrente elétrica vai se dividir, vai vir uma corrente I2, vou chamar de I2 por aqui, e uma corrente I3 vai passar por aqui. O que eu sei? Eu sei que a corrente que chega é igual às correntes que saem, né? Eu sei que o I é igual ao I2 mais o I3. Então a corrente que passa por A1 não é igual à corrente que passa por A2 e por A3. Mas depois que o I2 e o I3 se juntam nesse nó, volta a ser a corrente original I, né? Então eu sei que a corrente que passa em A1 e A4 é igual. Certo? Agora, em A2 e A3, tu vê, em A2 e A3 também é igual, porque esse aqui tem 3 ohms, aqui também tem 3 ohms, né? Só porque os resistores equivalentes são iguais. Então a corrente no 2 e no 3 também é igual. O que ele disse? A1 e A2 registram correntes de mesma intensidade. Não. Esse não. Falso. Letra B. A1 e A4 registram correntes de mesma intensidade, sem dúvida. A corrente que chega pelo A1, ela se divide naquele nó, mas depois volta a se unir nesse nó. Às vezes eu tenho a tendência de pensar, não, mas aí os elétrons passaram por mais resistência, como se eles tivessem desacelerado, né? E passaram menos corrente por aqui. Não faz sentido que isso aqui fosse cano de água, canos de água. Se aqui passa 10 litros por segundo e não tem vazamento, aqui ia passar 5 litros por segundo e ali 5 litros por segundo, e aqui ia voltar a ser 10 litros por segundo, certo? Então, é verdade o que ele falou no item B. Os amperímetros A1 e A4 vão ler a mesma corrente elétrica. Por garantia, vamos ver os outros itens. A corrente em A1 é mais intensa do que em A4. Não, elas são iguais. A corrente em A2 é mais intensa do que A3. Não, elas são iguais só porque aqui tem 3 ohms e 1 mais 2 tem 3 ohms também. Por isso que as correntes I2 e I3 serão iguais. Letra E. A corrente em A3 é mais intensa do que A4. Mentira. Em A4 a corrente é a soma dessas correntes. Portanto, a corrente em A4 é maior do que em A3. E ele disse que era menor. Bom, confirmamos que era a letra B. Ótima questãozinha para revisar os conceitos. Show. E aí, vamos lá? Pede mais um. Fazer tudo também, garoto. Obrigado. 5h48. Obrigado. Continuando aqui nessas belas questões de aquecimento. Vamos agora para a página 128. Questão 48. Página 128, questão 48. Como eu fico feliz em ver a apostila rabiscada assim, coisa linda. Um condutor de resistência elétrica igual a 20 ohms, submetido a uma DDP de 10 volts em 2 minutos, dissipa uma energia em joules de... Legal, questãozinho. Tem um resistor de 20 ohms. Tem uma DDP atuando nele de 10 volts. O U é 10 volts. E diz que ele ficou assim durante 2 minutos. Ele quer saber qual foi a energia dissipada. Para eu poder obter a energia dissipada, eu primeiro tenho que saber a potência. Para poder depois usar a definição de potência. Potência e energia com o passar do tempo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a potência elétrica. E potência elétrica, uma das maneiras de calcular é U vezes I, né? O U eu tenho, só não tenho o I. Mas eu posso usar o URI, né? Achar o I e jogar no PUI ali. Ou então eu posso pegar U igual a
lugar do I, U sobre R, e aí nós temos a fórmula U ao quadrado sobre R. Eu posso usar essa fórmula, não é obrigatório, eu faço isso mais com revisão, porque o vestibular, a maioria dos vestibulares já traz no formulário essa fórmula pronta. Então, se eu sei que a tensão é 10 e sei que a resistência é 20, eu descubro que a potência vai ser 100 dividido para 20, eu descubro que a potência é 5 watts. Descobri a potência elétrica, 5 watts. Agora que eu descobri a potência, eu vou na definição de potência. 5 watts é igual a energia, perigoso. Watts é joules por segundo. Eu não posso misturar com minuto. Então eu vou ter que multiplicar por 60 e usar 120 segundos no tempo. Era outro detalhe perigoso. Dividido por 120. Está dividido, passou, multiplicando, a energia dissipada foi 600 joules. 600 joules, ou 6 vezes 10 dá 2. A tua potência elétrica estava perfeita, né? Foi só um tempo mesmo ali. Então acabou, foi só um detalhezinho do tempo. Não tem mais. Adorei vocês. Muito bom. Então, letra B. Letra B. 2 minutos, 120 segundos. É possível ter isso convertido para hora, né? De repente, né? Porque a gente está acostumado a calcular em quilowatt-hora. Então, cuidado com isso. Quando falar em joule, a gente usa segundo. Quando for problemas de, né, calcula o custo da energia elétrica, aí é quilowatt-hora. Era o perigo mesmo que aconteceu. Depois era a 55. Esse é essa aqui. 55? Página 129. Página 129, questão 55. Vamos que vamos. Submete-se a associação de resistores representada abaixo a uma diferença de potencial de 20 volts. E a associação que ele apresentou é essa aqui. Ele chamou de I1 a corrente que vem por cima, I2 a corrente que vem por baixo, I3 a corrente que vai por ali. Ele falou que esse resistor tem 200 ohms, esse resistor tem 800 ohms e esse aqui tem 40 ohms. O valor das correntes I1, I2 e I3 são em amperes, respectivamente, e o U, ele disse que é 20 volts. Então, daqui para cá, tem 20 volts. Ele quer saber o valor das correntes. Ótima questão. Associação mista, né? Porque esses dois estão em paralelo. E o resultado desses dois vai estar de série aqui do lado. Tu vê, cara, eu gosto de usar o macete. O macete diz que eu posso trocar o de 200 por 4 de 800 em paralelo, porque 800 dividido por 4 dá 200. 4 de 800 mais 1 de 800 é 5 de 800. E 800 dividido por 5, 160. Então tu vê, dá para, na hora que ela tiver férias, dá para o cara simplesmente pensar e sem sujar a mão descobrir que dá 160. Tu não tem obrigação nenhuma de já conseguir fazer isso, eu não estou com pressa. Então, ó, 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tem colega também que está gostando de usar aquela história de ir fazer um produto, fazer a soma e dividir um pelo outro, que foi o que a gente fez lá no comecinho no quadro. Ó. Como eu gosto de estimular os meus alunos a ficarem bem fera em frações, eu prefiro usar a fórmula clássica. O mínimo entre 200 e 800
resistores em paralelo por um só, que ficou em série com os demais. Achamos a resistência equivalente do circuito, aplicamos no URI, achamos o I, e fomos investigando o retorno e vimos então que a corrente I3 é 0,1 ampere. Poxa, quer dizer que eu já sei o R e sei o I desse cara. Eu posso fazer U igual a R vezes I nele. Cuidado, gente, esse U de 20 volts é o total. Nesse cara eu não sei quantos volts está atuando, mas agora eu posso calcular. Já que a resistência elétrica dele é 40, e já que passa por ele 0,1 ampere, eu consigo descobrir que tem 4 volts atuando nesse cara. E eu te pergunto, se dos 20 volts tem 4 volts atuando nesse cara, quanto que sobrou para os outros caras que estão em paralelo? 16, né? Se o total é 20, eu já gastei 4 nesse, aqui sobra 16. Para quem? Para o de 200 ou para o de 800? Para os dois, porque eles estão em paralelo. Aí eu vou lá e faço URI. Descobri que o U que atua no cara é 16. Descobri, já sabia desde o princípio que a resistência elétrica dele é 200. Calcula o I. Está multiplicando, passa a dividir. Divide por 2 dá 8, divide por 100 dá 0,08. E essa é a corrente que ele chamou de I1. Nós sabemos que se chega a 0,1 ampere aqui e por cima vai 0,08, por baixo tem que a diferença, né? O 0,02. Para garantir, nós podemos fazer o URI uma terceira vez. O U é 16, tanto para o de 200 quanto para o de 800. E aí eu calculo o I. Está multiplicando, passa dividindo, divide por 8 dá 2, divide por 100 dá 0,02, como esperado. Isso é o que ele chamou de I2. Então, I1 não tem resposta. Ah, não tem sim, estou devendo. I1 eu estou achando que o 1 é o primeiro que eu achei. 0,08, 0,02 e 0,1, que é o mesmo que 0,10. Letra A de amor. Cara, essa questãozinha é uma questão bem legal para o cara começar a aprender circuito elétrico. Exige do aluno conhecimento de associação em paralelo, exige do aluno conhecimento de associação em série, tem que fazer o URI e entender que esse I só serve para aquele resistor. Faz o URI nele, descobre que nele atua 4 volts. Dos 20 subtrai 4, sobra 16 para os caras que estão em paralelo, e faz mais 2 URI ainda. Altas questãozinhas. Na hora que a gente estiver firme e forte nessa, outras mais elaboradas já não ficarão mais tão difíceis. Ótimo pedido. O amigo tem uma lá, tem uma aí também, a gente vai fazer tudo também. Galera, estou muito orgulhoso, cara. Muitas dúvidas bonitas, estou feliz com a turma. Chuvinha gostosa. Beleza, provavelmente até sexta-feira eu já vou ter chego em Florianópolis, né? Tudo tranquilo.